vocês estão? Tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos agora dar início à nossa aula de ciência, certo? Nós iremos trabalhar sobre ossos e músculos, tá? Acompanhe a prova, por favor. Então, olha só, meus amores, quando nós falamos do esqueleto, nós lembramos logo que é a parte de sustentação do corpo humano. O esqueleto, ele segura, o nosso corpo, ele firma as partes do nosso corpo. Se nós não possuíssemos o esqueleto, nós seríamos como uma geleia, uma gelatina, nosso corpo seria muito mole. Aí a prova fala que nós iríamos parecer com aquelas brincadeiras que tem aí, chamada moeba, aquelas gelatinas, molengas que nós temos aí. Então, quando o corpo humano trabalha o esqueleto, ele compreende o conjunto de ossos do nosso corpo. Nós iremos ver isso na página 65 do nosso livro de ciência, certo? Ele diz assim: ele é formado por ossos que variam de tamanho, comprimento e largura. Por isso, podem ser classificados como ossos curtos, ossos longos ou ossos chatos. Isso quer dizer que os nossos ossos são variados, do tamanho da pessoa, da altura, porque os ossos de uma criança têm um formato, os ossos de um adulto têm outro formato. Mas eles se classificam de 3 formas. São as que a Pró citou para vocês agora: curtos, longos ou chatos. Os ossos são muito importantes porque têm a função de sustentar o corpo e proteger os nossos órgãos internos de qualquer agressão externa, como, por exemplo, uma pancada, Os órgãos, ele pode defender o nosso intestino, o nosso coração. Nós vamos ver agora com o passar do nosso assunto, que os órgãos, ele tem grande importância na formação do nosso corpo. Na parte central do esqueleto, encontra-se a coluna vertebral. É um importante eixo presente no corpo que permite uma postura ereta. Quando ele fala parte central, ele fala da nossa coluna, tá? A nossa coluna vertebral, o que nos consente de ficar ereto, firme, com ela reta. É preciso tomar alguns cuidados com a nossa coluna vertebral, como manter a postura correta, ou seja, sentado ou de pé. Por isso a gente sempre fala, em tomar os cuidados na hora de sentar, tomar o cuidado na hora de carregar as mochilas pesadas com os livros, tomar o cuidado na forma de ficar de pé, porque isso tudo afeta a nossa coluna vertebral. Tomar o cuidado para evitar peso excessivo, E tomar cuidado também para não ter nenhuma pressão sobre a nossa coluna, por causa de pesos ou até acidentes, que venha a ser acarretada a nossa coluna. Então, ele vai mostrar para a gente: qualquer problema na coluna pode nos causar sérios problemas. Além disso, a medula espinhal, uma estrutura do nosso sistema nervoso que está ligada ao nosso cérebro, encontra-se num canal dentro da coluna vertebral. Olha só o perigo quando ele nos fala que a nossa medula óssea se encontra dentro da nossa coluna. Então, se essa pancada for muito brava, ela vai terminar, prejudicando até uma parada, uma paralisia total, que nós chamamos, numa deficiência dos membros, porque ela controla o nosso cérebro. E sabemos que o cérebro é que controla todas as partes do nosso corpo. Por isso, o cuidado com a nossa coluna vertebral deve ser ainda mais redobrado, justamente porque nós temos que proteger também a nossa medula óssea. Vocês vão ver o desenho, esse que está aqui no nosso livro, do esqueleto. E ele destaca as partes do corpo, tá? Mostrando para a gente a importância de cada osso. Primeiro, ele fala do crânio, que é formado por um conjunto de ossos chatos, fundidos, que protegem o cérebro. Ou seja, ossos chatos é aqueles ossos de modelos arredondados. Ele protege o nosso cérebro de pancadas, Por isso, nós precisamos do nosso crânio. Logo abaixo, ele nos mostra as costelas, que encontra-se com os ossos central, ou seja, o osso externo, onde nós chamamos de caixa torácica. Ela é responsável em proteger nossos órgãos internos,
principalmente os pulmões e o coração. Ele tem grande responsabilidade. Aí ele mostra também a coluna vertebral, que além de fortalecer, né, e de nos fornecer, corrigindo, né, de nos fornecer melhor a sustentação ao nosso corpo. Ele também protege a nossa medula, que é bem localizada no meiozinho, né, livrando de agressões externas, que a nossa medula, como a Pró falou antes, fica dentro da nossa coluna para a nossa proteção, certo? Eles colocam para a gente o fêmur. O fêmur é o osso mais longo do nosso corpo, né? Ele fica localizado nas partes das pernas e do braço. Aí ele mostra para a gente também os ossos das mãos e dos pés, que ele é colocado como os ossos curtos do corpo humano. Então, ele estabelece para nós a classificação lá que a gente viu antes. Os ossos chatos podem ser classificados como crânio, certo? Os ossos longos, os braços e as pernas. E os ossos curtos, eles classificam os pés e as mãos, não é? Na página 66, ele vai mostrar para a gente uma imagem de um menino brincando de futebol. E aí ele pergunta: se os nossos ossos, são tão duros, como podemos fazer movimentos com o corpo, como chutar uma bola? Então ele queria saber. E aí vem uma parte importante que trabalha junto com os nossos ossos, que nós chamamos de articulações. Essas articulações nós denominamos como móveis, semimóveis e móveis. Olha só. As articulações, elas são dois ou mais ossos ligados, tá? Um ao outro. Tem essas junções. Sem as articulações, não conseguiríamos realizar vários movimentos, como dobrar joelhos, os cotovelos, mexer os ombros, tá? Porque todos esses aí, o joelho, o cotovelo e os ombros, são exemplos de articulações. Ao olhar novamente para a imagem, percebemos como a criança mexe os braços e as pernas. Essas articulações facilitam aí, né, a gente analisando direitinho, os movimentos. Quando elas são facilitadas, elas recebem o nome de articulações móveis, que é o fato de você conseguir mexer braços e pernas. Nós temos também as articulações que permitem movimentos menores, coisas que fazemos com todo o cuidado. Então, como os ossos da nossa coluna vertebral, ou as vértebras que chamamos, são os ossos que, como a Pró falou, requer muito cuidado. Então, esses ossos têm que ter movimentos menores e cuidadosos, e elas recebem o nome de articulações semimóveis, porque tem um cuidado maior. As outras que nós chamamos de articulações imóveis são aquelas que ligam os ossos do crânio. Elas não têm movimento, né? Elas são paradas, que o nosso crânio não se move para lugar nenhum. Ele é um osso achatado que vive sem movimento. Então, ele recebe o nome de articulação imóvel, tá? Para o nosso corpo também ter um bom desenvolvimento, ele também conta com a ajuda dos músculos. Os músculos são as estruturas que ajudam a realização de movimentos junto aos ossos e às articulações. Ele também tem a capacidade de se contrair e de se distender ou de alongar, ou seja, ele estica, ele dobra, né? Ele alonga, volta para o lugar de novo. A concentração dos músculos normalmente permite a movimentação dos ossos nos quais eles estão inseridos. Se for os músculos que contêm os ossos dos braços, vai fazer movimentos com os braços. Se nós formos usar os músculos das pernas, nós iremos fazer o movimento com os ossos das pernas, certo? Eles nos ajudam a fazer coisas simples, mas que são essenciais, como andar, correr, sorrir, mastigar. A maioria da parte dos nossos músculos são voluntários. O que é voluntário, Pró? Quando nós conseguimos decidir, ou seja, ordenar o que vamos fazer, tá?
Ele fala assim, que somos capazes de controlar seus movimentos, como o músculo dos braços e das pernas. Esses são exemplos de músculos voluntários, porque eu posso decidir quando eu vou levantar minha perna, quando eu vou chutar uma bola, certo? Quando eu vou pular um muro, quando eu vou dar um tchau, quando eu vou levantar meu braço. Existem também os músculos involuntários. Esses músculos são aqueles que não dependem do nosso controle. São aqueles que nós não controlamos de forma nenhuma as suas ações, como os músculos do esôfago, que contraem quando levam os alimentos para o nosso estômago, como o coração, não é que nós não decidimos quando nós vamos fazer ele bater, como os olhos, que ficam seus momentos piscando. Às vezes a gente até brinca quem vai piscar primeiro, mas é um movimento involuntário. Nós não controlamos quantas vezes piscamos os nossos olhos por dia, certo? Então vocês viram aí que nós temos movimentos que são voluntários, quando são braços e pernas, e movimentos que nós controlamos, e os involuntários, quando não depende de nós as ações, tá? Vocês irão trabalhar a atividade na página 67 e na página 68. Na página 67, vocês têm um texto que fala assim: os ossos podem quebrar? Ele faz uma pergunta. Apesar de serem muito resistentes, eles quebram sim. Quando sofremos um impacto externo muito forte, como a queda de um lugar alto, por exemplo, os ossos podem sofrer alguma lesão, que pode ocasionar de uma simples queda, né, ou uma rachadura. O osso quebrado ele vai precisar ser alinhado, isso é, colocado no lugar certo e imobilizado. Quando nós falamos imobilizado, é a parte onde nós falamos de colocar um gesso na parte que foi fraturada, certo? Aí ele pergunta de novo, e como o osso cola novamente? Aí nós vamos ver. Ele responde, é só deixar passar um tempo que coloca o nosso corpo por si só, cuida disso direitinho. Ou seja, quando o nosso corpo tem uma fratura, com o passar do tempo imobilizado da forma correta, o nosso próprio corpo regenera de novo aquele osso, deixando ele de novo bom, tá? Mas em alguns casos é necessário que haja cirurgia, interferência médica. Na maioria das vezes, quando é uma fratura mais leve, aí sim o nosso corpo consegue regenerar de novo esse osso. Isso é muito bom, né? Obra do Papai do Céu. Aí vocês irão responder desse texto a letra A, a letra B e a letra C. Na letra C, vocês irão usar o caderno de vocês de ciências, tá? Ele vai dizer para vocês lerem para os coleguinhas, mas infelizmente não estamos juntos. Então, vocês vão fazer no caderno de ciências e mandar para a Pro, o terceiro, letra C, do primeiro, perdão. O segundo, vocês vão responder de acordo com o texto. O terceiro, vocês vão responder de acordo com a frase que está aí, destacada. O quarto, vocês irão dar nome aos termos, às partes do corpo, melhor, né? Aos termos que chamamos de partes do esqueleto humano. Na página 68, vocês vão ver a radiografia, tá? A radiografia que vai estar mostrando para vocês a articulação. Ele vai querer que vocês digam qual tipo de articulação que vocês estão vendo, certo? O sexto, vocês têm várias palavrinhas, tá? E vocês vão completar as frases com as palavras de acordo com o que estudamos. O sétimo, vocês vão fazer verdadeiro ou falso de acordo com cada frase, tá? No oitavo, vocês vão preencher as informações corretamente de acordo com as partes mostradas. Aí o livro ele vai estar mostrando para vocês o coração e vai estar fazendo perguntas sobre ele. E ele vai estar mostrando para vocês também o braço, né? E vai estar fazendo perguntas sobre ele, tá? Qualquer coisa você já sabe, chama a Pro, tá? E um beijão. Beijo no coração de vocês, tá? Tchau!